Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Vamos levantar nossas mãos e dizer: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia, aplauda, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos e engrandecemos, Pai. Nós pedimos que a Tua glória venha sobre nós, Pai. Assim como veio em Atos 2, de uma maneira inexplicável, Pai. Nós queremos que o Senhor manifeste em nós a Tua glória, a Tua presença, para que nós possamos sair daqui diferente da maneira que entramos, Pai. Para que nós possamos sentir a Tua presença, obter uma resposta do Senhor. E para que o Senhor fale conosco também, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que precisa ser tratado em nós, Pai. Venha como fogo, Pai, sobre as nossas vidas. Consuma os nossos corações, Pai. Nós queremos te adorar, Jesus, em espírito e em verdade, essa noite. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia, Jesus, nós te damos honra e glória, Pai. E só o Senhor é digno de merecer. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Coloque a mão sobre o seu coração. Comece a dizer palavras de adoração ao Senhor. Comece a agradecer o nome dEle. Te damos glória. Comece a adorá-lo em espírito e em verdade. Peça mais do Senhor Teu na é sua o vida. poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém.
adoramos, Jesus, em espírito e em verdade, Pai. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor essa noite. Ainda em espírito de adoração, continue com seus olhos fechados. Vamos continuar adorando o Senhor, que é digno de honra e glória. Nós te damos o nosso coração essa noite, Jesus, e todos os outros dias da nossa vida, Pai. Nós te entregamos completamente o nosso ser. Tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós pretendemos ser, nós entregamos ao Senhor. Nós precisamos, Pai, do Senhor. Nós precisamos sentir a Tua presença, Pai, para que os nossos dias corram bem, mesmo quando tudo vá mal, Pai. Nós entregamos ao Senhor o nosso caminho, os nossos sonhos, Pai. Nós te entregamos a nossa vida, Pai. Enquanto nós estivermos cantando, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, entregar ao Senhor aquilo que é dele, aquilo que é do Senhor. Você também pode ofertar a casa do Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, a Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia, Jesus. Nós entregamos, Pai, os dízimos e as ofertas aqui depositados, Pai. Receba, Pai, essa devolução feita pelos Teus servos, Pai. Não como forma de obrigação, Pai,
porque nós sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Por isso, Pai, nós Te louvamos e entregamos nossos dízimos juntamente com a nossa adoração, Pai. Amém, Jesus. Porque nós estamos devolvendo aquilo que o Senhor merece, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. E Deus, capacita os pais, capacita o irmão, para ensinar ele no caminho que ele deve andar. Que o Senhor, Pai, coloque palavras, que o Senhor coloque a Tua presença, guardando o Vinícius, Pai, a cada momento de sua vida. Nós Te louvamos, Deus, porque Tu és maravilhoso nessa família. Nós vimos o cuidado em cada detalhe, Pai. Em cada momento da gestação, nós vimos que o Senhor estava guardando. E até aqui aprove o Senhor e tem abençoado esta família. Então, Pai, continue aprovando, Pai. Continue aprovando o crescimento dele, tanto físico como intelectual e espiritual. Pai, que ele possa caminhar na Tua presença, que ele não venha desviar de maneira nenhuma, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ele possa a cada dia, Pai, ser aquilo que o Senhor projetou. Nós almejamos, como os pais almejam, o que ele vai ser, fica sonhando, mas nós sabemos que o maior bênção é ele ser aquilo que o Senhor sonhou para ele. Então nós apresentamos ele e apresentamos toda essa família, que cada integrante desta família seja instrumento seu para cuidar, para dar a mão, para levar e cuidar do Vinícius. Nós apresentamos toda esta família para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, e amém. A Deus. Agora a foto. Louvado seja Deus pela vida do Vinícius. Uma salva de palmas ao nosso Deus por esta família. Parabéns. Deus abençoe. Nada, Deus abençoe. Acordou, ficou? Amados, pode se assentar. Quero convidar as crianças neste momento a vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Vamos ficar aqui embaixo. Isso, olha, parabéns. Vamos ficar aqui? Ui. Espera um pouquinho. Aí, vem aqui pertinho. Cada dia mais crianças mais lindas.
Vamos, estenda a sua mão mais uma vez. Vamos fechar os olhinhos, crianças? Vamos lá? Deus, muito obrigado. Obrigado mesmo por cada criança que está aqui no teu altar. Elas têm algo maravilhoso, que é o aprendizado da tua palavra. Usa ali as tuas filhas, Pai, os teus filhos que vão ensinar, que eles sejam instrumento seu para abençoar a vida dessas tuas crianças. E cuida delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Irmão Miguel, ele cuida dela. E você que tem mais, vai ficar conosco. Aí. Eu quero orar pela minha amada, ela que vai estar trazendo a palavra. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa tua serva. Eu sei o compromisso que ela tem com o Senhor. Eu sei o quanto ela dedicou para esse momento, o quanto ela orou, o quanto ela se entregou. Usa ela para falar nos nossos corações. Não deixe que nos desviamos os nossos ouvidos, desviamos a nossa atenção. Nós ouvimos aquilo que o Senhor tem. Que nós possamos nos encher neste momento com a tua presença e com a tua graça. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? E é uma grande responsabilidade, porque quando você estuda uma série de palavras, e ele vem estudando essa série com tanta dedicação, e ele me falou: Linda, você pode ficar com a terceira ministração da série? Eu falei: fico. E assim, achei que ainda, a gente se prepara, mas você se prepara para depois. E isso também faz parte do que eu quero falar. Na primeira ministração da série Bem-Sucedida, ele falou sobre a questão de ser bem-sucedido nos seus relacionamentos. Depois, domingo passado, falou sobre ser bem-sucedido em sua vida espiritual. E hoje eu quero falar conosco, não é só com vocês, mas é conosco, com a nossa mente, sobre as decisões da nossa mente. Sermos bem-sucedidos naquilo que nós decidimos aqui. E eu quero agradecer a Deus a oportunidade, porque quando nós nos dispomos a falar aquilo que Ele quer que falamos, Ele trata primeiro aqui e aqui. E grandes coisas vêm acontecendo, e Deus vem moldando a nossa mente, o nosso coração, para fazer aquilo que Ele aprova ser feito. E quando nós nos colocamos diante dEle e pedimos: Senhor, estou aqui conforme a Tua vontade, sou instrumento Seu. Por mais humilde, por mais que você diminua o seu eu e peça para que Deus cresça e que Ele aconteça e que faça conforme a vontade dEle. Se nós não cuidarmos um pouquinho, aquilo que é o eu, aquilo que é Lindalva, aquilo que é o que eu passo por vivência, quer sobressair aquilo que eu estudei. E eu pedi para Deus, falei: Senhor, a minha mente está cativa a esta palavra, porque o que eu quero levar aos meus irmãos a ouvir é aquilo que o nosso pastor, enquanto pastor deste aprisco, enquanto pastor de nós, suas ovelhas, deseja que nós ouçamos e colocamos em prática. Então eu peço para você, assim como o nosso pastor orou aqui, não permita que a sua mente vagueie, não permita que a sua mente nesse momento se preocupe, não permita que pense nas alegrias ou até mesmo no que foi o seu dia. Mas limite-se a ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa noite, porque não está baseada em uma única passagem bíblica, não está baseada em uma única história bíblica, mas está baseada em nossas vidas, aquilo que somos e aquilo que nós temos vivido diante dEle. Acredito que aqui, assim como eu, todos nós gostamos e queremos ser bem-sucedidos em tudo. Começamos falando sobre a questão do relacionamento espiritualmente. E agora, quando nós nos confrontamos com a nossa própria mente, esta é uma batalha. Se nós não lutarmos a favor daquilo que o Senhor tem para nós mesmos, nós levamos ao fracasso, porque queremos sobressair. E diante de toda essa justificativa, eu gostaria de iniciar falando que normalmente, quando algo bom acontece, quando uma promoção acontece, quando uma cura acontece, quando um nascimento acontece, quando nós temos o bebezinho ali no colo, quando foi tudo bem, qual é a expressão que a gente mais fala e ouve? Graças a Deus. Mas
graças a Deus, ela tem um fundamento, uma parte significativa na nossa vida, enquanto filhos e servos de Deus. Não basta expressarmos, graças a Deus consegui passar no Enem, graças a Deus consegui pagar o meu carro, graças a Deus resolvemos uma situação familiar, conjugal, financeira. Não basta expressar. Não basta expressar o graças a Deus. Precisamos compreender o que estamos dizendo realmente com esta frase. E quando dizemos isso, eu gostaria de trazer para vocês alguns questionamentos a respeito de ser bem-sucedidos nas decisões da mente. E eu coloquei aqui 4 questões. Podemos mesmo confirmar que sabemos o que essa expressão significa para nós? Você pode dizer para você aí e falar assim, será que eu sei o que significa para mim? O que é Deus, graças a Deus? O que realmente Deus tem realizado em sua vida, que você pode dizer graças a Deus? Temos decidido viver a graça dele nos ambientes que estamos? Como decidir e alcançar viver o seu propósito para nós? Queridos, a liberdade que temos em Cristo nos torna livres. Livres para pensarmos, livres para tomarmos as decisões, livres para criticarmos, livres para adorá-lo, livre para tomar qual seja a decisão que quisermos tomar. Mas isso nos leva a entender qual é a boa e agradável e perfeita vontade dele para nós. Quando nós nos dispomos a ouvir qual é essa vontade. Quando nós nos dispomos a acreditar que a vontade dele é superior à minha e que ela realmente é perfeita, que ela realmente é agradável e que realmente ela é boa. Porque citar ela vira jargão, vira prático, normal. É a vontade de Deus. Aconteceu tal coisa e eu não pude ir em tal lugar. Foi a vontade de Deus. Mas quantas vezes nós estamos diante da vontade de Deus e você luta sobre aquela vontade, você quer, Deus, eu não tô acreditando que é isso que o Senhor tem para mim ainda, e você luta com aquilo, confronta aquilo, não aceita, e Deus está mostrando para você, filho, é a minha vontade. Tudo isso, queridos, que eu estou expondo para vocês, nos leva a um confronto com a nossa mente. Você com você mesmo. Hoje eu falei para uma pessoa assim, não basta eu cuidar de você, não basta eu orar por você, não basta eu amar você. Você tem que cuidar de você. Você tem que zelar por você, você tem que orar por você, e acima de tudo, você tem que amar você mesmo. Se nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, aí já é o primeiro, obrigada minha querida, já é o primeiro passo em aguçar a nossa fé. Puxa, eu sou a semelhança de Cristo. Deus tem uma boa vontade, a vontade dele para mim é perfeita. Eu preciso aguçar a minha fé, eu preciso fortalecer a minha fé. E além disso, eu preciso fazer com que a minha fé seja ousada. E diz em 1 Timóteo 6, 18 a 19, diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. E nós vemos, queridos, que esta luta, ela não é contra os outros. Para eu alcançar essa vida, essa vida que o Senhor tem para mim, a primeira luta que eu tenho é comigo mesmo. É fazer com que a minha mente acredite. É fazer com que a minha mente realmente venha crer que é possível eu viver o que Ele tem para mim enquanto promessa. Algumas pessoas lutam muito com a afirmação sobre a grandeza dos sonhos de Deus para nós. Fala assim, não, mas esse sonho ele pode ser para o fulano, para o irmão, para o filho do irmão que estudou tanto, mas para a nossa família a gente não tem essa... eu não tenho tudo isso, não, eu não posso acreditar que o meu filho vai viver isso. A nossa vida é tão padrão, pode-se dizer assim. Não, o que Deus tem para nós são sonhos que a gente nem imagina, mas nós estamos tão delimitados a viver o que nós imaginamos e pensamos, que não conseguimos avançar esta barreira que nós mesmos colocamos em volta de nós, acreditando que é uma proteção. E quando você rompe com essa barreira,
E você fala: Deus, eu quero viver os teus sonhos sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida do meu casamento, sobre a vida dos meus filhos. Deus, qual é a sua vontade? Quais são os seus grandes sonhos sobre a minha casa? É ousar diante de Deus e colocar na sua mente que você pode viver isso, não por querer falar assim: eu vou querer vencer mais que os outros, ser maior que os outros. Não, mas é porque nós somos filho do Deus Altíssimo. E nós somos filho deste Deus que tudo pode, que pode nos fazer avançar. Ele preparou para nós vivermos momentos prósperos, ricos, mas não apenas financeiros. Momentos prósperos e ricos em uma conversa com a família, prósperos e ricos em um momento onde você consegue viver a alegria de uma família e celebrar com essa família aquilo que foi passado durante tanto tempo. E agora nós temos aqui um momento tão especial em apresentar um filho, mais um filho, ao Senhor. E isso eu posso ter certeza que todos que estão sentados aí, ao ver a família da Inara e do Maicon aqui, com o Gugu, com o Vinícius, com todos os seus familiares aqui à frente, vivendo esse momento, quem não se alegra diante do Senhor? O nosso coração, ele acompanha aquilo que a sua mente permite. Se a sua mente não permite você vivenciar as alegrias e até mesmo as tristezas que os nossos irmãos passam, que nós passamos, você delimita isso a dizer: eu sou o suficiente, eu me basto. E quando nós reconhecemos que Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele trouxe nova vida para nós, e nós temos um momento de acreditar que uma verdade, ela vale muito mais, ela tem muito mais força do que você perder tanto tempo sofrendo por conta de uma mentira. Satanás, ele acusa, ele é acusador, ele lança palavras de mentiras sobre a nossa mente. Satanás, ele aproveita de situações, de legalidades, de momentos que estamos vivenciando de dor e luta, para fazer-nos titubear. E é onde nós precisamos estar firmados em quem? Firmados na nossa rocha, que é o nosso Deus. Então nunca deixe de acreditar numa verdade por causa de uma mentira. Essa mentira, ela pode derrotar você, deixar você ali estagnado. E Deus quer nos fazer avançar. Deus nos preparou para sonhos grandes e significativos. Não importa o que o mundo tem falado sobre as suas perspectivas. Não importa, por mais que nós falamos, e nós vamos ver aqui à frente, que nós vivemos em um mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos filhos do Deus eterno, que Ele tem maravilhas para nós. Mas para vivenciarmos isso, mesmo lá dentro do mundo, eu preciso continuar dizendo para mim, não para ter certeza, mas para eu ter diante do Pai o reconhecimento que eu sou filha, somos filhos dEle. Deus, eu estou passando por luta, tenho atravessado situações difíceis, mas eu creio naquele que tudo pode. Olhar para a minha circunstância, chorar diante dela, orar diante dela, mas não apenas proferir palavras, uma oração rasa, uma oração que você só apenas pronuncia palavras, mas são palavras que são preparadas em sua mente de uma maneira tão profunda, que te leva a vivenciar a intimidade com o Pai. A partir do momento que você consegue ter essa intimidade com o Pai, assim como Salomão afirmou os planos de Deus para a vida dele em Provérbios 16:3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar ao Senhor, queridos, significa confiar ao Senhor. Consagrar algo ao Senhor, quando você consagra o seu casamento, quando você consagra o nascimento de um filho, quando você consagra diante de Deus aquilo que são os seus sonhos para a sua vida. Senhor, pelos olhos da fé, eu consigo contemplar. Você está consagrando ao Senhor aquilo que você ainda não tem, mas você traz a realidade por meio da sua fé, por meio dos seus sonhos diante do Senhor, dando crédito não aos seus sonhos, mas dando crédito àquilo que Deus é para você. De modo que a nossa primeira decisão
em sermos bem-sucedidos naquilo que as decisões que tomamos em nossa mente, a primeira decisão que você precisa ter é consagrar, confiar, entregar tudo que você é e depois tudo que você tem. O que eu sou em Cristo? Que tipo de mulher eu sou em Cristo? Que tipo de mãe? Que tipo de esposa? Ontem nós tivemos aqui um momento tão bom, tão gostoso. Quero agradecer a todos que estiveram aqui e dizer a quem não veio que perdeu, porque foi maravilhoso o momento que nós tivemos aqui. O primeiro culto de casais do Ministério de Casais Ibu. E foi muito bom, foi uma bênção. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito, e está fazendo, e fará pela família Ibu. E nós cremos que em tudo Ele está à frente. Crendo que, diante de tudo isso, nós experimentaremos momentos que nós jamais imaginamos viver. Quando você se propõe a viver os sonhos que vêm do alto, nós cantamos aqui. É você louvar ao Senhor pelo que está lá no alto, que estão nos louvores dos céus. Então, quando nós louvamos ao Senhor, devemos cantar e consagrar a Ele o nosso louvor, consagrar a Ele aquilo que Ele tem nos dado. Todos nós fomos criados à imagem de um Deus grande e poderoso, por isso Ele criou a todos, sem exceção. Todos foram criados para vivenciarmos algo de tirar o nosso fôlego. Se você tem vivido menos do que isso, queridos, corra, aproxime-se dEle, busque, tenha intimidade com Ele, fala: Pai, o que eu estou vivendo está sendo muito raso, está sendo pouco, eu quero mais. O que você tem feito da sua vida diante do Senhor? Qual tem sido o seu nível de intimidade? Não existe um termômetro, não existe ali alguma coisa que vai aferir qual é o seu nível de intimidade. Sabe quem que vai aferir para você? Você mesmo. Você mesmo, diante daquilo que você tem vivido pela sua mente. Você hoje se considera uma pessoa que tem uma mente bem-sucedida? Tudo aquilo que você consegue pensar, analisar, confiar, consagrar, a sua mente está acompanhando o que você tem feito? Você mesmo tem se agradado dos seus pensamentos? O escritor Robert Allen, ele diz assim: não acredito que existam pessoas destinadas à riqueza ou à miséria. Existem pessoas que escolhem mentes ter miseráveis ou mentes prósperas. Que escolhe ter mentes prósperas ou miseráveis. Aquele momento onde você fica na sua autocomiseração lá diante do Senhor. Não, eu estou tendo meu momento a sós com Deus. E está lamentando, chorando. Linda, eu não posso chorar e lamentar? Pode. Mas diante do momento que você se prostrou diante do Senhor, lamentou, entregou, confia, levanta dali, sacode sua poeira e fala: Deus, eu tenho coisas para fazer, vai à minha frente. É confiar que Ele tem o poder de transformar, mesmo que a sua fé não alcance. Mas precisamos trabalhar a nossa mente para ser bem-sucedida. Ela não será bem-sucedida, queridos, eu sinto em dizer, se você mesmo não cuidar bem dela. Quando nós estamos diante de uma sala alfabetizadora, uma professora alfabetizadora, para você coordenar essa situação, o trabalho daquela professora, você pega o planejamento dela quinzenal, você olha o que ela planejou para aquela semana, e o seu intuito, o seu objetivo, diante daquilo, se aquilo ali você acha que não é o alcance para aquela faixa etária, você chama aquela professora com toda a experiência que ela tem, com todo o respeito que nós temos pelo trabalho daquela professora. Você a chama e fale para ela: olha, querida, esse plano ainda não está pronto para essa turma. Ou você vai falar: esse daqui, ele está abaixo do nível que está essa turma. E Deus tem olhado para nós. Qual é o planejamento que nós temos feito sobre a nossa mente, sobre aquilo que nós temos feito com aquilo que Ele tem nos dado? Ele tem confiado em nós, família. Ele tem confiado a nós um casamento. Ele tem confiado a nós, filhos. Ele tem confiado a nós, filhos espirituais. E muitas vezes o nosso filho espiritual, a gente abraça aqui, a gente beija aqui, a gente ora aqui, mas durante a semana nós temos o hábito de falar, de usar a expressão: a minha correria, a minha correria. Querido, hoje eu decreto o fim da correria.
Quando você for falar sobre a sua correria, Senhor, que o Senhor use a minha mente, a minha boca para proferir paz, para proferir vida sobre a vida desse meu filho espiritual, para proferir decisões sábias, para proferir sobre eles um discernimento que vai fazê-lo avançar, sair dessa estagnação, sair deste momento. E nós precisamos acreditar, queridos, antes de falar, porque se você não acreditar, você mesmo, nós ficaremos de série em série, tratando de bem-sucedidos a bem-sucedidos, de situações difíceis a situações difíceis, de momentos de vitória em momentos de vitória, e vamos estar sempre nessa roda gigante. Certa vez o pastor Geraldo falou aqui, que ora nós estamos lá em cima, espiritualmente, ora nós estamos lá embaixo, chorando, reclamando ao Senhor. Quando nós conseguirmos tratar a nossa mente, nós mesmos, nós não vamos mais chegar nesse ponto raso, porque vai ser muito pouco, você não vai se contentar, o seu coração não vai te incomodar, fala, olha, vamos agir, não está certo isso que eu estou fazendo. E diz em Provérbios 15:15, que o coração alegre tem um banquete contínuo. Diz em Provérbios também que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, quando nós estamos entristecidos, abatidos, aquilo causa um mal para o ambiente que você está. Aquele momento que você precisa ter só. Até eu brinco às vezes, existem pessoas que precisam daquele momento lá na caverna de Elias. Eu falo que eu nem passo na porta da caverna, que eu gosto de conversar, gosto de brincar, gosto de resolver as coisas assim, mas nem todos são a mesma pessoa. E nós precisamos o quê? Respeitar. Quando a nossa mente respeita a mente do outro, você não vai cobrá-lo, você vai orar por ele. Quando nós passamos de um momento de inteligência para uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual, o nosso ambiente ele muda. Porque deixamos de sermos apenas aquele termômetro que afere a temperatura desse ambiente, para sermos o termostato, aonde muda a temperatura deste ambiente. Se nós queremos ser este instrumento na mão do Senhor para mudarmos o ambiente que temos vivido, precisamos colocar a nossa mente diante do Senhor. Ou seja, se queremos ter uma mente de que toma decisões assertivas, precisamos com certeza ter um coração cheio de contentamento em Cristo. E que nos dias de hoje, diante de inúmeras dificuldades e inconstâncias emocionais, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, impõe para a nossa mente limitações para que vejamos pela fé. Ela nos limita e nós não conseguimos ver pela fé, pela graça de Deus e pelo poder dEle, a possibilidade de tomarmos decisões sérias sim, tomarmos decisões certas sim, porque se nós estamos diante dEle, vivendo em graça, eu acredito, Senhor, eu creio, que não pelas minhas forças, mas pelo que o Senhor é em mim, eu consigo tomar uma próxima decisão, muito mais certa do que eu tomei ontem. Senhor, pela fé que eu tenho, pela graça derramada sobre esta igreja, sobre as famílias, sobre os casais, sobre as crianças, sobre cada ministério, se eu realmente acredito e ponho a minha fé no poder e na graça de Deus, é possível que a minha mente possa tomar uma próxima decisão mais assertiva. Em 1 Coríntios 2,16 diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. E em Colossenses 3:2 diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Esses dois versículos, eles se completam, onde diz que nós temos a mente de Cristo. Só que em momento de nervoso, de raiva, ou de um descontentamento, ou de uma situação de dor, de aflição física, como eu posso garantir que a minha mente é a mente de Cristo? Existe um livro que diz assim, nos passos de Jesus, nos meus passos, o que faria Jesus? Nos seus passos, com a sua mente, o que faria Jesus? As mesmas coisas que temos feito? É uma noite de desafio para nós, queridos, aonde nós estamos passando de etapa a etapa para sermos bem-sucedidos, não no final dessa série, mas a cada domingo ser bem-sucedidos em todas elas. A avançarmos, mesmo que Deus nos mostre o quanto precisamos ser curados, o quanto precisamos avançar naquilo que Ele tem feito de nós.
Não existem pessoas bem-sucedidas com uma mente doente e desequilibrada. Quando aceitamos algum tipo de pensamento, podemos acabar adoecendo o nosso próprio corpo. Aquilo que você toma por verdade para você, se você não for diligente com o que você está acreditando, você vai adoecer não somente o seu físico, mas a sua alma. A sua vida espiritual, ela vai estar adoecida, ela vai estar enfraquecida. E aí, como eu vou aferir se a minha vida está rasa? Como eu vou aferir se a minha alma está doente? E numa situação como essa, como eu vou dizer diante das pessoas? A nossa maior preocupação é o que eu vou falar diante de quem está me vendo. Como eu vou falar do que eu estou fazendo? Quem vai me ver assim, triste, abatido, o que vão falar de mim? A nossa maior preocupação não pode ser essa. A nossa maior preocupação tem que ser, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero ser. Aquilo que o Senhor tem para me dar, eu quero receber. Porque a Bíblia diz que aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. Muitas vezes nós preferimos ficar a dizer aquilo que eu sou. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não é isso que a Bíblia diz de mim. Eu prefiro ter o que eu realmente acho que eu posso ter. Eu quero ter aquilo que eu acho que eu sou capaz de ter. Mas a Bíblia diz o que eu posso ter. A minha ousadia de fé precisa avançar nisso e acreditar que é possível. Queridos, o coração alegre, como eu disse, ele aformoseia o rosto. Isso está em Provérbios 15, 13. E ele nos mostra que são sintomas que Deus traz para nós quando nós estamos com a mente sadia. Mas quando nós estamos com uma mente doente, uma mente desequilibrada, tanto no emocional, quanto no físico, quanto no espiritual, nós temos aqui alguns sintomas. Eu gostaria de destacar para vocês, para que você possa, nesse momento que eu for falando aqui, você possa estar observando, você mesmo se analisando a sua mente, entrega diante do Senhor. Ele está cuidando de você, Ele tem poder para transformar muito além daquilo que você já está entregando. E um dos sintomas, um deles, é pensamento sem controle. O seu pensamento fica vagando. Você está concentrado no seu trabalho, dali a pouco você já está pensando no que você tem que pagar, no que a criança que ficou na escola, já está vagando naquilo que, o carro eu precisei deixar no estacionamento longe, eu tenho que passar em tal lugar na hora que eu sair daqui, mas o seu trabalho está ali. Não, mas eu estou prestando atenção. Mas o seu pensamento vagueia. Imagens constantes na mente, dificuldade de concentração, dificuldade para ler a Bíblia, um sentimento obsessivo e destruidor, insensibilidade ao pecado, tudo é normal. Todo mundo faz. Falta de percepção espiritual. Eu estou avançando um pouquinho para não delongar no final, tá? Uma falsa ideia ou falso conceito que não sai da mente. Quando você dá liberdade para Satanás sobrar sobre os seus ouvidos, sobre a sua mente, as mentiras que você tem acreditado. Isso é muito sério realmente, porque aquilo que eu tenho dado vazão ao meu rosto, à minha saúde, às minhas preocupações, muitas delas são as legalidades que nós damos a Satanás. Aonde eu tenho permitido a minha mente vagar, aonde eu tenho permitido os meus pensamentos chegar, o que os meus olhos têm visto, o que eu tenho permitido viver, quando ninguém está me vendo. Só que quando todos nós sabemos, pode não ter ninguém me vendo, mas quem me vê? Deus, o Espírito Santo, Ele está ali comigo, para todas as coisas, não é apenas para livramento, não é apenas para abençoar, mas Ele tem visto e tem ouvido aquilo que você tem reclamado, aquilo que você tem às vezes até desejado mal, mas Deus tem visto. Sua mente, o equilíbrio e a saúde da sua mente e do seu coração, e ambos trabalhando em harmonia, não só serão responsáveis para que você seja bem-sucedido, como também vão ajudar você a ajudar outras pessoas a chegar nesse ápice, de colocar a sua mente dentro do coração de Deus e dizer assim: Senhor, esta é a minha mente, esses são os meus pensamentos, eu não quero ter os pensamentos cativos nos meus problemas, eu não estou sendo irresponsável, Senhor, mas eu quero tomar as decisões com uma mente sadia, uma mente equilibrada, eu quero tomar as decisões que vêm do Senhor. Sua mente e seu coração, eles são doentes, certamente,
somente quando estão passando por situações que você permite. Ele está doente, olha o quanto profundo e o quanto é desafiador para nós. O que a minha mente, o meu corpo tem enfrentado é aquilo que eu tenho dado permissão para acontecer. É aquilo que você tem permitido acontecer. Então, diante de tudo isso, queridos, eu quero nesta noite colocar em nós um desafio de tomar novas decisões. De tomar decisões que a minha mente vai estar equilibrada, vai estar ali saudável para tomar essas decisões. Não estamos trazendo aqui uma palavra de autoajuda, uma palavra motivacional, uma palavra desafiadora. Não, o que eu estou trazendo aos irmãos é a possibilidade de viver algo melhor do que você já tem vivido. É viver algo que vem do céu, que vem do trono para nós. Não sou eu que estou prometendo, não estou eu que estou aqui falando para vocês que está em algum estatuto ou está em alguma atribuição. Isso vem do céu. Para o seu povo, que somos nós, o povo de Deus, o povo escolhido para viver aquilo que Ele tem de melhor para nós. Você não pode ser bem-sucedido espiritualmente com uma mente fraca, com uma mente que está totalmente vagando, fraca, ela está ali adoecida. A cada momento adoece uma coisa, você toma uma medicação, dá aquele up, melhora, sorrio, vou para frente, resolvo meus problemas, a próxima situação difícil, esmoreço de novo, sofrimento de novo, e eu estou dizendo isso para vocês, queridos, porque nós temos vivido uma geração que tem dado poder para uma situação tão grande que é a depressão. Nós temos permitido isso chegar em nós, diante das tristezas, das limitações que nós temos vivido. Fala, Linda, mas isso é um pecado? O que eu estou dizendo, queridos, eu não estou falando que você, diante do seu pecado, você atribuiu a depressão. O que eu estou dizendo é aquelas permissões que nós vamos dar no dia a dia, pensamento a pensamento, sofrimento a sofrimento, a chegar ao ápice de estar ali totalmente esmurecido, fraco, sem vontade alguma de sair até mesmo do seu quarto, da sua casa. E o que Deus tem para nós? A alegria dele é o que nossa? A alegria dele é a nossa força, é o que nos faz vencer todos os dias, é olhar para os nossos problemas, para quem nos desafia e dizer, eu sou filha do Deus Altíssimo, Senhor, me dê as palavras certas, eu quero agir com respeito, com ética, mas eu não vou ser, ó Pai, aqui confundida, Senhor. A palavra de Deus nos diz que se nós tomarmos pela palavra dele, nós seremos mais do que vitoriosos. E se nós tomarmos posse disso, viveremos além dos sintomas. Eu tenho aqui algumas causas que eu gostaria de citar para os irmãos. Com a nossa mente adoece quando nós cedemos espaço para pensamentos pecaminosos, cultivamos o pecado, concebemos o pecado, acolhemos uma série de informações erradas através do pecado, criamos uma fortaleza na nossa mente que se levanta e fica cada vez mais forte. Nós vamos permitindo pecado a pecado, sofrimento a sofrimento, a montar sobre a nossa mente uma fortaleza que até mesmo as mentiras que nós temos dito, nós estamos acreditando. E essa fortaleza a gente só consegue derrubar por meio da palavra do Senhor, por meio do jejum, por meio da oração, por meio da sua intimidade com Deus. E como proteger a sua mente para que ela não te atrapalhe para ter uma vida bem-sucedida? Um dos pontos é aposente o nada a ver. Tem até uma parte de um programa que fala nada a ver, né? A gente brinca muito com isso. Nada a ver. E vai ficando com isso. Nada a ver. O fulano fez isso assim. Vamos orar. Não, nada a ver, deixa para lá. Nós precisamos decretar a falência do nada a ver. Nós precisamos dar atenção para aqueles que têm pedido socorro para nós. Às vezes não consegue falar de maneira escancarada, aberta, objetiva, mas às vezes o sofrimento daquele irmão, daquela irmã, tem mostrado para nós um pedido de socorro. E a gente fala, é mais um que está passando uma situação, vamos orar por eles, nada a ver, e deixa para lá. Muito vale a nossa oração, mas queridos, quando você abraça e traz para perto, para você orar, muda o poder do que Deus tem para fazer naquela vida. Aproximemos daquele que Deus tem colocado próximo de nós. Precisamos tirar a redundância do que eu falei de aproximar, mas a gente olhar para aquele e ver qual é a real necessidade.
porque eu estou neste ambiente, porque eu estou plantada aqui há tanto tempo neste trabalho, porque Deus tem me levado a conhecer pessoas. Quais são as pessoas? Pare para pensar, neste ano de 2022, as pessoas novas que chegaram em sua vida. Amigos, vizinhos, nossos irmãos queridos que têm chego a Ibu, o que Deus tem na nossa vida, enquanto instrumento dele para fazer na vida desses queridos. Nós estamos fazendo? Em 2 Coríntios 10, 3 e 4, diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Como eu disse, das fortalezas que nós mesmos permitimos criar na nossa mente. Somente pelo poder e as armas que eles têm nos dado, que Deus tem nos dado, para dissipar essas fortalezas. Podem ser muralhas enormes, você pode perder a vista dela, mas o poder do nosso Deus esmiuça de tal maneira que parecem pedrinhas diante de nós. E nós precisamos ter a certeza de que nós temos essas armas em nossas mãos. E que armas são essas? A palavra de Deus, sim. Mas quais são as atitudes que nós temos feito? O que a minha mão tem erguido para abençoar, ou às vezes para atacar, para ofender, para criticar, para apontar? O que eu tenho feito da minha língua, o que ela tem falado, o que ela tem proferido? Queridos, nós precisamos parar e pensar, não o que os outros têm feito para mim, o que os outros têm falado para mim, o que eu tenho feito com o que eles têm falado para mim. Hoje a importância não é essa, a importância hoje é o que eu tenho feito. Qual é o poder de Deus? Ele está emanando em mim, mas está parado em mim? Ele precisa continuar, não pode ser um mar morto onde vem e acaba em mim. Precisa dar continuidade, precisa abençoar. O apóstolo Paulo está dizendo que embora vivamos no mundo, embora sejamos normais, como pessoas do mundo, aparentemente nós devemos viver constantemente em guerra espiritual, e não segundo os padrões humanos. O que são esses padrões humanos, senão o que é normal para todo mundo? Quando nós falamos, todo mundo faz, isso é normal, e nós vamos nos apropriando disso e vai entrando na normalidade. Vai entrando na normalidade falar um palavrão de vez em quando. Vai entrando na normalidade você falar alguma coisa para o seu filho e não pedir perdão. Vai entrando na normalidade acontecer um pecado conjugal e você não chegar ao ponto de pedir perdão e deixar aquele pecado e nunca mais fazer. Vai entrando na normalidade, mesmo perdoando, viver acusando aquele que pediu perdão. E em cada passo a normalidade vai acontecendo e nós vamos nos distanciando de Deus, vivendo uma vida de cristãos religiosos. É uma palavra difícil e dura, mas aonde nós podemos entender até onde eu tenho sido religioso e até onde eu tenho sido filho íntimo de Deus. Até onde a minha vontade, a minha sede de saber, Deus, eu tenho isso para fazer amanhã. Amanhã é segunda-feira, dia 23, para poder resolver tantas coisas, 23 de maio. Tem tantas coisas para eu fazer amanhã, mas a minha cabeça precisa estar no hoje. Quando chegar amanhã, o que o pastor fala para nós? Não existe amanhã. Quando chegar amanhã, é hoje. Vamos viver o hoje com excelência, com qualidade de vida, com qualidade espiritual, com qualidade emocional, com qualidade de palavra de Deus. Vamos viver no profundo com Ele e nunca mais no raso. Isso é o que Ele tem para nós. Quando nós nos deparamos com a palavra dEle, em 2 Coríntios, como eu li, ele diz que as armas que nós recebemos do Espírito Santo são poderosas para derrubar todos esses tipos de fortaleza. Essas armas nos são entregues de forma como um discernimento, são nos entregues como um pedido de perdão. É uma arma quando o Espírito Santo vem e toca no seu coração, em um abraço, naquele que tanto espera um abraço seu, e você tem passado por ele de largo. Essas são as armas que o Espírito Santo tem nos dado, um olhar de amor, ampliar a nossa visão, primeiramente a você mesmo. O que você tem visto sobre você? Como proteger a sua mente para que ela não te atrapalhe de ter uma vida bem-sucedida?
no segundo tópico, onde a gente fala sobre substitua o novo pelo velho. Em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos 12:2. Quando nós decretamos a falência do nada a ver, quando nós decretamos a falência de falar, está tudo bem assim, deixa para lá, quando nós decretamos a falência disso, está no normal, nós entendemos que devemos substituir o novo pelo velho. Como assim, linda? Eu vou pegar o que está lá no velho? Eu vou pegar lá o que está velho e trazer por novo? Não, é você trazer à sua mente aquilo que Deus tem dado a você. Trazer à sua mente que é capaz de ser transformada assim, pela renovação da mente, não pelo que eu estou vivendo no mundo hoje, pela atualidade do mundo hoje, mas é substituir o novo pelo velho, daquilo que você foi plantado em você, a semente de Cristo. Aquilo que Deus tem te dado enquanto promessa. Quando a gente fala transformação da mente, é uma atitude pessoal, única. É uma atitude que ninguém vai poder fazer por você. Você não vai poder fazer pelo seu filho. Você não vai poder fazer pelo seu marido, pela sua esposa. O filho não vai poder fazer pelos pais. Mas a arma que eu acabei de falar, que o Espírito Santo tem nos dado, a oração, o amor, a atenção, o cuidado, o zelo, esta arma vai ser usada como atitude para mostrar àqueles que ainda não conseguem renovar a sua mente. E entender que somente Ele pode reprogramar a mente dele e viver aquilo que Deus tem de melhor para ele também. Tem muita gente que aceitou Jesus, mas ainda tem uma mente velha. Comece a tirar o velho, de pouco a pouco. O velho seu, o velho da velha criatura. Mas de tomar posse daquilo que vem de Deus. A mente renovada, mas renovada em Cristo. Não na atualidade do mundo. Nós precisamos viver naquilo que o mundo está avançando, sim. Não podemos estar estagnados no nosso trabalho, não podemos estar estagnados naquilo que Deus tem dado a nós enquanto instrumento e ferramenta. A tecnologia está aí para isso. O quanto a tecnologia foi abençoada pelas igrejas no momento de passar uma palavra pela live, nesses 2 anos de pandemia. Hoje nós temos a liberdade de voltar ao culto presencial, mas ainda temos essa ferramenta para alcançar vidas que estão longe. A lei da substituição, cada vez que vier um pensamento, substitua a mentira do velho pela verdade do novo. Essa verdade do novo vem pela palavra de Deus. E aquilo que eu falei para vocês, queridos, sobre ser o que a Bíblia diz que eu sou. Eu gostaria de citar aqui para os irmãos, eu vou ler, não vou demorar, para mostrar para os irmãos o que a Bíblia diz que nós somos. O que cada um de você é diante de Deus, o que está escrito na palavra de Deus sobre a mim e sobre você, sobre o nosso respeito. E a palavra de Deus diz assim, que a Bíblia diz que eu sou, nós somos filhos de Deus, nós somos nova criatura, nós somos crucificados com Jesus, nós somos reconciliados, nós somos ressurretos em Cristo, livre da condenação, nós somos amado, filho amado, nós somos seguros em Deus, perfeitos em Jesus, nós somos perdoados, nós somos salvos em Cristo, nós somos justificados, santificados, nós somos redimidos pelo Senhor, filhos do Deus Altíssimo, herdeiros, vencedor, reto, luz. Nós somos sal, somos o ramo da videiras, nós somos mortos para o pecado, nós somos participantes da natureza divina, nós somos escolhidos pelo Senhor, nós somos um em Cristo, nós somos selados pelo poder de Jesus, e nós somos livres, nós somos livres, verdadeiramente livres. E isso não é uma bandeira, isso não é algo que vem trazer uma nova época, uma nova geração. Nós somos livres desde o ventre da nossa mãe, porque Deus nos permitiu ser assim. E além de tudo isso, queridos, a Bíblia ainda nos diz o que temos. Isso tudo é o que somos. Mas o que temos? Nós temos a vida eterna, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos a esperança viva de Jesus, a mente de Cristo, as promessas de Deus, o meu nome e o seu nome escrito no livro da vida, uma moradia nos céus, uma vida de boas obras dirigida por Deus, uma vida perfeita em Jesus.
A palavra de Deus nos lembra que somos tudo isso nele. E temos tudo isso nele. Não é o nosso mérito, não é ao bem prazer, não é para sobressair, mas é porque somos filhos. Queridos, no terceiro tópico diz que para termos uma mente bem-sucedida, declare guerra contra os pensamentos mentirosos. E em 2 Coríntios 10:5 diz: destruímos os argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Para a minha mente ser obediente a Cristo, está bem explícito aqui. Ela tem que estar cativa em Cristo. Se ela estiver uma mente cativa no Senhor, não tem como sermos desobedientes. Não tem como termos uma fé rasa ou fraca, porque a minha mente está fortalecida na palavra, ela está linkada com o Senhor, ela está conectada com a palavra, dia após dia. No seu momento lá, se é cedo, se é na hora do almoço, se é à tarde, mas você está conectado com o Senhor. A sua bateria espiritual está sendo alimentada, e precisa disso o tempo todo. O apóstolo Paulo nos mostra que de maneira intencional que estamos nessa guerra espiritual. Não podemos nos distrair em momento algum. Quando tudo estiver bem, não podemos baixar a guarda. E quando eu, estudando sobre isso, e alguns sábados a gente assiste lá o UFC, que o pastor às vezes compartilha aqui, né? Então assim, quando a gente está lá assistindo, a pessoa está com a guarda na frente do rosto, e às vezes ele está lá, fala, não, ele já está muito seguro de si, baixou a guarda. Eu falei, mas ele não tem que ficar o tempo todo com a mão levantada? Ele falou, mas ele sabe, ele está distanciado. E eu falava para ele, mas ele tem que estar com a mão erguida. Por quê? Isso está em nós, a defesa tem que estar aqui. A nossa guarda não pode abaixar, diferente dele, que já tem a estratégia e já sabe como lutar. Mas a nossa guerra é espiritual. E nós não podemos baixar a guarda. Graças a Deus, como eu falei lá no início, que está tudo bem, tudo vai bem. Mas eu continuo com a minha mente cativa no Senhor. Eu continuo crendo que somente dele serei mais do que vitoriosa. E nós precisamos levar isso adiante. Achar que não existe uma batalha espiritual na sua mente deixará você exposto diante desta realidade. Não existe campo neutro. Ser bem-sucedido na sua mente envolve declarar guerra em relação a tudo que se opõe contra os pensamentos de Deus ao seu respeito. Se você crê que os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos de vitória, são pensamentos que vão te fortalecer, é você alimentar a sua mente e ser bem-sucedido no Senhor. Os 3 inimigos que vão lutar espiritualmente contra nós, a nossa carne, o diabo e o mundo. Nós sabemos disso, mas se a minha guarda não estiver levantada contra isso, nós não seremos vitoriosos e não conseguiremos avançar diante daquilo que Deus tem nos dado. Queridos, em Tiago 4:7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se a sua mente, ela está sendo alimentada pela palavra de Deus e realmente acreditando que ela está sendo ali fortalecida, você vai dar palavra de ordem contra o inimigo e ele vai fugir sim de você. Ele não vai resistir, porque a palavra que você está proferindo não é apenas palavras jogadas ao vento. São palavras vindas direto do trono do Senhor sobre a sua vida. Haja da seguinte forma: não aceite, não seja vítima, repreenda, resista. Santidade sempre será a sua maior arma. Cada vez que você pede ajuda de Deus e diz não, você cresce e se torna mais forte espiritualmente. Todas as vezes que você pedir ajuda de Deus e dizer não para o pecado, você se fortalece diante dele e ele vai fugir de você. Mas você precisa se fortalecer nele primeiro. O quarto tópico para encerrarmos: escolha viver com a aprovação do alto, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Quando nós sabemos que a sabedoria de Deus é colocada sobre a nossa mente, nos tornamos fortes, conseguimos reagir àquilo que temos vivido. Quando Deus nos dá essa mente fortalecida, firmada nele, nossos pensamentos vão ser pensamentos de vitória,
tudo aquilo que você abrir a boca para falar, está sendo gerado primeiro no seu coração e na sua mente, fortalecido os pensamentos que você vai estar gerando sobre aqueles que te ouvem, sobre aquelas palavras que você lança, sobre aquela vida que está te ouvindo. Quando você lança críticas, aquela pessoa às vezes pega aquela crítica, fala, eu não vou ser mais assim, e muda de posicionamento. Existem pessoas que não estão preparadas para ouvir as suas críticas, por isso precisamos ter um coração voltado primeiro ao Senhor. Senhor, o que eu vou dizer a essa pessoa, realmente é o momento? Realmente é dessa maneira? O meu posicionamento está certo? Porque muitas vezes tomamos por certo aquilo que temos como conceito e queremos que o outro haja e faça da mesma maneira que estamos fazendo. Mas precisamos crer que além do que nós pensamos por certo, o que nos rege é a palavra dele. O que precisa regir e direcionar o que eu vou fazer tem que estar munido da palavra do Senhor. Deus te deu a mente para pensar, para usá-la da melhor forma. Escolha encontrar a aprovação no céu de acordo com a aprovação do alto. Tem gente que, se achando tão inteligente, que começa a criticar as coisas de Deus, a noiva de Cristo e o governo de Cristo. Mas, quando nós temos a mente que Cristo renovou em nós, é o que eu acabei de falar, a maneira que você vai criticar alguém deixa de ser crítica. Passa a ser uma orientação, uma exortação, porque você está ali proferindo palavras para transformar a mente daquela pessoa, para abençoar aquela vida e transformar aquele lugar. Lembre-se, queridos, que o que diz em 2 Coríntios 10:5, destruímos os argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Lembre-se sempre disso. Se os seus pensamentos estiverem cativos ao Senhor, você vai conseguir avançar. E a sua mente, ela vai ser muito mais do que bem-sucedida. Ela vai ser vitoriosa. Entregue sua vida a Jesus e torne a sua mente obediente a Ele. Pois sem Jesus, você não terá uma mente sadia. Mesmo que nós podemos falar, eu já sou batizado há tantos anos, eu já reconheci que Jesus é meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Eu já fui batizado, já frequento a igreja. Mas quando nós reconhecemos o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, como nosso Deus, todos os dias da nossa vida, nós estamos passando para os outros que estão vendo aquilo que Ele tem feito em nós. Mais do que vitoriosos nele. Mais do que vitoriosos num Deus que acredita em você, que acredita em nós. Muitas vezes nós mesmos não damos crédito àquilo que Deus tem feito de nós. Ele tem forjado em nós filhos dele que vai avançar. Mas precisamos avançar com a mente dele, com a vontade dele. E para encerrar, queridos, gostaria de convidá-los a ficar em pé. E nesse momento, que você possa colocar a sua mente diante do Senhor. Colocar o seu coração diante do Senhor. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, fechasse os teus olhos, mas pensasse somente em você nesse momento. Você não vai apresentar a sua família agora, nesse primeiro momento. Você vai apresentar a sua mente ao Senhor. Quando nós apresentamos diante do Senhor o que é mais precioso que nós temos, que é a nossa vida, eu gostaria de desafiar você. Quais são os pensamentos que você tem tido que estão cativos a você mesmo? E quais pensamentos que você tem tido que estão cativos ao Senhor? E em quais desses momentos você tem dado liberdade para Satanás soprar em seus ouvidos? E em quais momentos desses você tem dado liberdade e força ao Espírito Santo para trazer a você as fortalezas do céu sobre a sua mente? Coloca a sua mente diante do Senhor, queridos, porque diante dele nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós seremos altruístas, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós seremos firmados na nossa fé, porque vivemos por fé e não pelo que vemos.
nós teremos uma mente saudável. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E acima de tudo isso, queridos, nós teremos uma mente, uma vida, um coração satisfeito. Aonde diz em Filipenses 4, 12 e 13, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Creia, queridos, creia e apresente a sua mente diante dele. Coloque a sua vida agora diante do Senhor, ore a Ele, coloque as suas limitações diante dele agora. Ele está cuidando da sua mente, Ele tem poder para renovar a sua mente e para transformar aquilo que você tem vivido. E eu quero orar por você. Eu quero consagrar esse momento que nós vivemos aqui agora, dizendo a Ele que Ele é o nosso Deus, Ele é o Rei da nossa vida, e Ele está sobre a nossa mente nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha vida, Pai. O Senhor é o Deus, ó Pai, da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, da nossa casa, da nossa família Ibu, Senhor. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor, ó Pai amado, tem trazido até aqui de maneira bem sucedida, porque temos buscado, Senhor Jesus Cristo, viver diante da Tua vontade, assim como o Teu povo que aqui está, Senhor, tem te buscado, Senhor, de coração, de uma mente, Senhor, fiel ao Senhor. E nós estamos aqui diante de Ti, Pai, apresentando, Senhor, as nossas mentes. Senhor, eu peço que o Senhor venha, Senhor, com toda a liberdade sobre cada mente, Senhor Jesus, e cura, Senhor, e liberta cada mente, e liberta, Senhor, de maneira, Senhor Jesus Cristo, completa, do alto da cabeça às plantas dos pés, de maneira, Senhor Jesus Cristo, que venha tornar essas pessoas, cada um de nós aqui, pessoas altruístas mesmo, pessoas felizes, pessoas, ó Pai, que declaram o seu amor uns aos outros, pessoas, ó Pai, que declaram a vitória do Senhor sobre cada um, ó Pai. E que nós possamos ter essa mente, ó Pai, que é a mente de Cristo, aonde nós vamos, ó Pai amado, olhar para nós mesmos e dizer que nós só somos o que somos, porque o Senhor é sobre nós. Deus, eu te louvo, Pai querido, porque o Senhor, ó Pai amado, tem movido as águas, ó Pai, da nossa igreja. O Senhor tem movido as águas, ó Pai, da vida de cada família aqui, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o poder do Teu Santo Espírito, Ele tem sido manifesto sobre as nossas casas. Deus, eu te exalto, ó Pai, porque em todo domingo nós temos aprendido dia cada vez mais. Porque o Senhor tem, ó Pai, proferido, Pai, palavras sobre nós. Tem nos dado, Senhor Jesus Cristo, o alimento da Tua palavra. Pai, eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, ó Pai, tem estendido as mãos, ó Pai, sobre nós. Senhor, e eu te louvo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E sabemos que adiante daqui, o Senhor, o Teu braço forte, Pai, está indo à nossa frente, abençoando cada um dos nossos irmãos. Abençoando, Senhor Jesus Cristo, as tomadas de decisões nas mentes, ó Pai. Como decidir, ó Pai, em amar mais, em respeitar mais, em tomar decisões, ó Pai amado, que vem trazer paz aos seus lares. Deus, nós te louvamos e te engrandecemos, porque o que mais podemos fazer, senão agradecer ao Senhor, que tem nos abençoado e tem nos colocado em pé, e tem nos direcionado, ó Pai amado, a ter a sua mente, Cristo. Louvado seja, Senhor, por esta palavra, e que ela venha crescer em nós, e que ela venha abençoar, e que possamos ter mentes, ó Pai, sadias no Senhor, e que possamos buscar viver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E eu te glorifico, Senhor, pelas vidas das nossas famílias desta igreja, e obrigada por tudo que tem acontecido aqui, tanto no espaço físico, quanto, ó Pai, em cada ministério, quanto em cada família. Deus, eu te glorifico, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem tomado frente, Pai, de todas as famílias aqui, e tem zelado, Senhor, tem zelado com amor sobre cada um de nós. Exaltado seja o Teu nome, e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Podeis assentar. Ver os nossos avisos. Nós temos alguns avisos para essa semana, para esse final ainda.